Esse vídeo é patrocinado pelo site Brothers Coins. No site deles você pode tanto comprar quanto vender Tibia Coins. E na compra das coins, eles aceitam tanto Pix quanto o cartão de crédito como forma de pagamento. Compre e venda coins de forma prática e rápida acessando o link deles aqui na descrição. Um dos antigos mistérios de Rookguard, que assolou a comunidade em meados de 2009, mas que pouca gente se lembra, foi o misterioso aparecimento do Dice na Ilha dos Iniciantes. O dado, um item que só era possível de se obter no continente principal, com o drop de piratas, começou a aparecer com cada vez mais frequência nas Rookguards dos mais diversos servidores. Hoje sabemos que o dado é um drop mega raro do Monster, o boss dos ratos. E esse fato hoje é tão conhecido que até já virou um item de fansite do Rock IPL, e ganhou também uma ilustração do famoso grafite. Mas houve uma época que ninguém sabia de onde é que estava vindo tantos dice que eram tão cobiçados pela comunidade rocker. E dentre os moradores da ilha, um deles deu um passo à frente e, através de muita determinação e força de vontade, conseguiu provar que o dado é realmente um drop de monster, tendo matado em sua jornada mais de 1000 monsters. Hoje vamos falar sobre Zezinho Zideia. Zezinho Zideia era um rocker de Luminera. Na vida real ele se chama Alex, tem hoje 24 anos e é brasileiro de Minas Gerais. Começou a jogar Tibia em 2006 no char Nem Zideia, e gostou do jogo apenas enquanto estava em Rookguard. Depois ele pegou o nível 8 ao alcançar o continente principal, ele teve a sua Spike Sword roubada e acabou desanimando do Tibia. Quando voltou para Mainland, anos mais tarde, foi trapado em um telhado na cidade de Tais pelo jogador Zezinho das Frutas. E isso o desmotivou de novo. Percebeu que Mainland não era para ele, e acabou decidindo, junto com seu irmão na RL, que ficariam os dois na pacífica ilha de Rookguard. Zezinho então criou o seu rocker, Zezinho Zideia. O nome surgiu da junção do nick do seu antigo char com o nick do cara que prendeu ele no telhado de Tais. Seu irmão caçula na vida real, Pierre, também jogava Tibia, e decidiu acompanhar o seu irmão nas aventuras em Rookguard, no char Vegeta Matador. Os dois juntos começaram a explorar a fundo a ilha, e assim como todos nós, ficaram encantados com o mistério da Sword of Fury e do Minotauro Mage. Os dois foram upando e ganhando cada vez mais destaque na tabela de rockers de Luminera. Mas a Rookguard de Luminera não era um lugar tão pacífico quanto outras Rookguards, devido a um estranho mecanismo de compra e venda de itens que acontecia no centro da cidade. Exatamente no centro da vila de Rookguard ficava um jogador chamado Little Hook. Ele passava o dia inteiro no centro da cidade, comprando todos os rares que surgiam por aí, e era o maior colecionador de itens raros da Rookguard de Luminera. Dentre os itens que ele comprava estavam vários itens de addons que caem de várias criaturas da ilha, além de itens de bosses e também amuletos, que caem de Troll e de Minotauro. Como ele pagava com dinheiro de fora do jogo, isso permitiu a Little ficar alugado no centro da cidade sem precisar sair para caçar e farmar dinheiro. O apetite pela grana de Little, que não era pouca, incentivou muitos botters a começar a farmar nas caves de Rookguard, e esse fato acabou irritando os irmãos rockers. Rookguard de Luminera naquela época tinha Little no centro da cidade, comprando tudo que aparecesse no mercado, botters por absolutamente todas as caves, farmando os itens para vendê-los a Little, e os irmãos Vegeta e Zideia, que ficavam correndo de um lado para o outro, tentando trapar e matar os botters que estavam invadindo o mundo de Luminera. O que nenhum dos rockers imaginava é que o mais raro de todos os itens possíveis de se obter na ilha ainda nem tinha sido encontrado. O dado, ou Die, como ele é chamado hoje, é um item bem peculiar no jogo, que permite aos jogadores rolarem para obter aleatoriamente um número de 1 a 6. E quando você rola o número 6 por 3 vezes seguidas, formando o temido número 666, você consegue um dos achievements secretos do Tibia, o número da besta. O dado foi implementado no Tibia no update 7.8, em agosto de 2006. Naquela época, pelo que se sabia, as únicas formas de se conseguir o dado eram fazer apostas com o NPC Zebron, que ficava em Denori, ou dropá-lo de piratas, que era a hunt nova que foi implementada junto com toda a Liberty Bay no update 7.8. Não era possível de se obter o dado na Ilha dos Iniciantes, e, na época, o dado foi tratado pelos rockers da mesma maneira como a maioria dos itens de mainland recém-implementados eram tratados, com indiferença. Em dezembro daquele mesmo ano, os dois primeiros bosses de Rook foram adicionados, o Monster e o Aprendiz Chang. Enquanto o Aprendiz aparecia em um dos locais mais misteriosos de toda Rookguard, o Minotauro Hell, e dropava itens incríveis como a Magic Light Wand, o Monster parecia ser só um boss sem graça dos ratos que dropava queijo, minhocas e uma Bunny Club, que nem era um item raro, sendo que ele cai de Goblins também. Enquanto o boss dos Minotauros se tornava mega avisado e disputado pelos rockers, o Monster logo caiu no esquecimento,
por ser um boss muito fraco e por não ter nada interessante de drop. Em 2009, boatos sobre o DICE começaram a surgir na pacata ilha de Rookguard. Jogadores diziam que teriam visto rockers com dados, mas raramente seus donos estavam dispostos a mostrar os itens. Mas um rocker de Silvera, irmão de Kratos, decidiu que mostraria o item tão raro, e disse que não estava disposto a vender o item nem por todo o dinheiro do Tibia. Vários rockers, incluindo eu mesmo, ficaram desconfiados de toda essa história e criaram chares em Silvera para poder ver os itens com os próprios olhos. E para todos os rockers que apareciam no servidor, o Kratos mostrou o dado. Kratos disse que o item não era drop de monster, como muitos dos rockers especulavam na época, mas que estaria ligado a uma quest secreta na ilha envolvendo piratas. Levando em conta que na quest do Salmão existe uma carta de um tal de Capitão Igloo dizendo que o salmão é um tesouro de pirata dele, isso deixava uma brecha para que talvez realmente existisse algum mistério na ilha sobre piratas. A comunidade rocker se dividiu em duas. O primeiro grupo acreditava que o dado era um drop raro de monster, e os mais sonhadores acreditavam que o dado era parte de alguma quest secreta envolvendo piratas. E eu nem preciso dizer para vocês qual era o grupo que eu tava, né? Depois de pelo menos mais 4 anos de muita especulação e de muito diz que me diz, o valente rocker de Luminera decidiu dar um passo à frente e comprovar, de uma vez por todas, se o item era drop ou não do monster. Zezinho Zideia veio com uma ousada ideia. Passaria o dia inteiro checando o respawn de monster para matar o boss dos ratinhos. Essa checagem a princípio começou apenas em Luminera, mas durante um dos seus checks, deu de cara com um jogador chamado Venturi Luminera. Venturi era um rocker muito conhecido no fórum polonês por checar monsters em diversos servidores, também à procura do DICE. Zideia trocou ideia com um rocker que seria futuramente o seu concorrente, e essa conversa lhe rendeu uma ideia maluca. Ele percebeu que checando em mais de um servidor, ele maximizaria suas chances para encontrar o bicho. Não demorou muito para que ele tivesse um char em cada servidor, e em alguns horários específicos começou a logar de char em char à procura do boss. Essa tática deu tão certo que não demorou muito tempo para Zideia ter matado mais de 50 monsters. Todas as mortes dos ratos eram publicadas em um tópico no fórum do TiaBR e causavam as mais diversas reações na comunidade. Todos estavam surpresos com alguém achando tantos monsters, mas a maioria ainda era bem cética quanto a se todo esse esforço valia a pena ou não, sendo que provavelmente o bicho nem dropava o dado. Alguns olhavam tudo isso como uma perda de tempo e zombavam de Zideia. Outros apoiavam o rocker e ficavam felizes em ter alguém na comunidade para testar algo que a maioria não tinha paciência para fazer. Zideia continuou com seus checks, até que um dia, no servidor de Elysia, ele encontrou o que tanto procurava. No seu monster número 79, no servidor de Elysia, Zideia encontrou seu primeiro dado. A comunidade vibrou com o feito. Finalmente um jogador tinha colocado fim a um dos maiores mistérios de Rookguard, que durou mais de 7 anos. Imediatamente após a publicação do feito, um número gigantesco de jogadores logavam em Elysia para poder ver com seus próprios olhos o novo dado que tinha surgido no Rookguard, e que se encontrava nas mãos de Zideia. Muitos achavam que Zideia, após confirmar o boato, iria parar com suas buscas e finalmente retornar ao seu lar em Luminera. Mas Zideia agora já tinha pego o gosto pela coisa, e iria caçar ainda mais monsters. Zideia queria mais, e em sua jornada acabou matando ao todo 1000 monsters e dropando ao todo 5 dados. O primeiro dado, como a gente já comentou, foi em Elysia, no seu monster número 79. O segundo foi em Rubera, no seu 105º monster. O terceiro em Iridia, no 420º monster. O quarto foi em Laudera, no monster 721. E o quinto dado no servidor de Neptera, no monster número 760. Sendo dono de vários dos itens mais raros em vários servidores, Zideia agora tinha um último objetivo: ser o dono de um DICE em seu servidor de origem, Luminera. Zideia disputava ferrenhamente com o botter My Little Pony o respawn de monster em Luminera. E um dia, quando Zideia estava logando na cave, viu seu rival dando os últimos hits no rato e dropando o primeiro dado de Luminera. Esse dado foi mantido pelo Little Pony, que disse que não venderia por nada no mundo. Anos mais tarde, outro rocker conseguiu dropar o dado em Luminera,
e Zidea acabou dando 2 dados de outros servidores para que o Rocker lhe desse o dado em Luminera. Após conseguir o achievement em seu char principal, ele manteve o dado consigo por mais algum tempo, e depois acabou vendendo o item para o maior colecionador de Luminera, o Lethal Hook. Zezinho me disse que nunca foi tão apegado aos raros do Tibia e que já vendeu a maioria dos seus dices. E com os que sobraram, acabou ajudando alguns amigos a pegar o achievement. No fim, toda sua jornada pelos monsters e pelos dados tinha finalmente chegado ao fim, após a morte do 1000º ratinho. Mas na cabeça de muitos rockers, e incluindo na minha cabeça, uma dúvida ainda permanecia: onde o dado se encaixa na lore de Rookguard? Algo que sempre me intrigou nessa história do dado sendo o drop de monster é por que diabos um rato deixaria de loot um dado. Na minha cabeça nunca fez muito sentido. Durante minhas perguntas aos ideias sobre a sua história de vida, eu não conseguia resistir e perguntei qual a opinião dele sobre a lore por trás desse inusitado drop de rato. Ele me disse que tem uma teoria. Willy e Billy são 2 irmãos gêmeos, de temperamento forte, que ficam cada um de um lado do rio, no moinho de Rookguard, local onde trabalham, comprando e vendendo comida para os aventureiros. Quando você pergunta a Norma sobre Billy, ela conta uma história de que, um dia, Billy e Willy fizeram uma aposta no dado para ver quem iria ficar com qual lado do rio no moinho. Billy acabou tirando a sorte grande e pôde escolher o lado, enquanto Willy, até hoje, tem rancor do irmão por ter ficado no lado que sobrou. E coincidentemente, o vencedor da aposta, Billy, o cara que provavelmente jogou o dado, tem como uma de suas receitas favoritas ensopado de rato. A teoria de ideia é que talvez essas 2 informações estejam relacionadas, e muito provavelmente, Billy, durante uma de suas caçadas aos ratos, querendo a carne deles para fazer seu ensopado, acabou deixando o dado cair do seu bolso. E o item, agora esquecido no subsolo, acabou caindo nas garrinhas do terrível monster. Zidea me disse que tentou procurar por alguma quest em Rookguard que precisasse do dado, mas ele nunca encontrou nada. Zidea acabou tendo 2 de suas contas banidas devido ao número massivo de reportes de players que achavam que seus chars que faziam checks estavam de bot. Zidea disse que recorreu das punições, mas que a Cipsoft livrou apenas uma de suas contas do delete. Ele disse ainda que, se usasse bot de fato, a Cipsoft nunca teria devolvido uma de suas contas, e diz que após esse episódio não confia na detecção de bots da Cipsoft. Ele disse que o número de reportes tem muito mais a ver com o banimento de uma conta do que a detecção de fato de algum programa ilegal. O char Zezinho Zidea foi recriado, mas Alex não teve tempo ainda para pegar os charmes que quer para rocar o seu personagem. Ele e o seu irmão Pierre hoje já não jogam mais tão ativamente quanto antes, mas acabaram nunca saindo totalmente do Tibia, e hoje trabalham comprando e revendendo Tibia Coins no site Brothers Coins, que inclusive tem parceria aqui no canal. Venturi, o rocker polonês que inspirou Zidea a caçar monsters, também em servidores diferentes, segundo boatos está jogando no servidor de Damora, no rocker Harvalin. Zidea criou um char em Damora para poder conversar com seu antigo ídolo, mas Harvalin parece muito reservado e não quis conversar com Zidea, muito provavelmente vendo ele ainda como um rival na caça dos monsters, mesmo que Zidea já tenha parado de caçá-los há algum tempo. A contribuição de Zidea à comunidade rocker e todo o empenho que ele teve para tornar o drop do monster um fato confirmado, com certeza deram a Zidea um lugar nessa série de lendas de Rookguard. Agradeço imensamente ao Alex pelas informações, screenshots e depoimentos que usei como referência para fazer esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e falou!